irmãos de hoje, que vocês sabem que o Brasil inteiro hoje se misturou, não é? Nas zonas eleitorais, não é? Continuamos orando. Eu não sei se tem alguma outra parcial, porque aqui na nossa cidade tinha sido interrompido o sistema. Tem alguém antenado aí? O primeiro lugar estava para Edmilson Rodrigues, segundo lugar a Eguchi, e dando segundo turno, ok? Já? Então pronto, acho que já está definido isso, né? Está definido. Então nós temos um motivo muito grande para orar a Deus, agradecer a Deus pelo primeiro passo, ok? Mas vamos orar e continuar agora, mais do que nunca, precisamos fazer isso. Falando de Covid, como eu disse, aproveitando, dos nossos 15 casos, já baixou, só temos 2 acompanhando, ok? Leves, e uma entrada hoje que a gente não sabe que é Covid, porque qualquer coisa hoje, aí a pessoa já pensa que é Covid. Como nós falamos, ninguém morre de mais nada no Brasil, né? Aliás, em muitos lugares. Mas estamos acompanhando e graças a Deus, daqueles 15 mais ou menos, só 2 acompanhando e leves, por enquanto. Glória a Deus, né? Eu também peço oração pela eleição nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos afetam o mundo inteiro. E aí a gente está numa situação, eu não tenho acompanhado assim online, mas o que eu vi alguns analistas essa semana falando, é que se as denúncias que foram feitas pelos republicanos, né, elas se configurarem de um modo sistêmico, não é configurar de modo eventual, isso já está, ok? Inclusive tem estado que já recontou, já mudou, vocês sabem disso, né? Mas se configurar de modo sistêmico, é inacreditável isso para os Estados Unidos, que é uma nação tecnológica, a maior nação do mundo. É algo que não vai ser igual ao Brasil, pessoal. Lá vai ter prisão e a legislação é bem rígida. E isso afeta o mundo inteiro. Vamos continuar orando para que o Senhor faça a sua vontade, para que aquele que vai ser eleito presidente seja realmente aquele que foi o mais votado, que seja uma coisa assim de exemplo para o mundo inteiro, essa correção, nós precisamos disso. E que essa pessoa que assumiu os Estados Unidos, que Deus possa tocar no seu coração, porque isso nos afeta diretamente, muito, nos afeta muito, muito mesmo. Ok, eu queria dizer para vocês que o Levi e a Jéssica vieram passar uns dias aqui, depois dei um abraço neles, e queria também que nós orássemos antes da ministração. Não estava previsto a apresentação, mas é sempre algo muito bom para a igreja, está sempre recebendo pessoas, né? Então vamos orar, por favor, ore comigo. É preciso agora que o homem desça, diminua, a gente se concentre e ouça a palavra do Senhor, aquilo que Ele quer semear nos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo, Senhor, pelas nossas vidas, saúde, por estarmos aqui. Nós queremos te pedir, Pai, pelas eleições do Brasil, tem misericórdia, Senhor, da nossa nação, Pai. Ó Deus, que prevaleça, Senhor, os melhores candidatos, que seja um processo lícito. Da mesma forma te pedimos nos Estados Unidos, nessa grande nação, e nós sabemos o quanto isso nos afeta, Pai. Te pedimos, Senhor, pela tua graça e misericórdia nas obras do campus. Nós avançamos muito esta semana, coisas difíceis foram feitas, tu tem mandado os recursos e nós realmente te agradecemos, Pai. Obrigado por esses casos todos que já saíram, Senhor, daquela preocupação nessa pandemia, nesse resto de pandemia, mas agora nós queremos te pedir, Senhor, que tu retires toda a distração, que, Senhor, tudo aquilo que é contrário à ministração da tua palavra pare imediatamente. Ó Deus, nós te pedimos que o teu Espírito Santo esteja abrindo os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente, para receber a tua palavra e que ela multiplique a 30, 60 e 100 por 1. Oramos a ti, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Então, eu queria que você acompanhasse comigo, pela mídia 1 na sua Bíblia, João capítulo 1, verso 16 e verso 17. Um desses versos foi usado na abertura do semanário, e diz assim a palavra de Deus: porque todos nós temos recebido a sua plenitude e
graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Essa palavra é incrível. João, quando você pega o capítulo 1 de João, nossa, ele vem falando logo da vida, como é que surgiu a vida. São coisas incríveis, profundas. E o Evangelho de João ele é um pouco diferente dos 3 anteriores que são sinóticos, né? João ele vem mostrar 10 milagres e 10 milagres que testificam de uma forma muito clara que Jesus é Deus. Esses versículos, ele está dizendo para a gente que nós recebemos de Deus a sua plenitude. Se ele está dizendo que nós recebemos a sua plenitude, e ele está dizendo que é uma época específica, quer dizer que nós não tínhamos a plenitude antes dessa época. E o que é ser pleno, ter plenitude? É estar completo, não falta mais nada, tudo aquilo que precisava ser feito, foi feito. E ele diz mais, que nós recebemos graça sobre graça, nessa plenitude. A característica da plenitude para mim e para você, João está falando para mim e para você, ele está dizendo que nós recebemos graça sobre graça, é sobre, vai abundando e graça é o presente imerecido, é alguma coisa que eu e você, nós não temos acesso a essa plenitude, a não ser que seja dada por Deus, e dado de modo que eu e você, a gente não mereceu, a gente recebeu simplesmente porque Ele desejou isso para mim e para você. Será que é difícil a gente entender isso? Não. De repente uma pessoa que não merece alguma coisa, mas Deus te toca e você dá algo para ela que não merece. Você pode fazer isso, por que não? Deus ele me ama tanto e te ama tanto que Ele chama a atenção da gente que nós estamos vivendo num momento único, num momento de plenitude, de graça sobre graça. E eu quero conversar um pouco com você esta noite sobre esta história. Ele diz que a lei veio por Moisés, e a gente vai entender isso, mas ele diz que a graça, a verdade, e quando você pega algumas outras traduções, a paz e a justiça vieram por meio de Jesus Cristo. Será que a gente não tinha isso antes? Com certeza a gente tinha algo antes, mas não plenitude. Não nesse momento que todas as coisas se completaram. Eu quero te convidar a ler junto comigo 3 textos. Nós vamos ler em Gênesis para você ver o início dessa história e você entender que lei é essa que Moisés e que graça e verdade é essa que Jesus Cristo trouxe. O primeiro já está projetado, Gênesis 14, 8 e 9. O segundo vai ser em seguida, também Gênesis 14, 12 a 16. E depois vamos ver Gênesis 14, 18 a 23. Ou seja, é uma sequência. Então na tua casa, se você puder, o que é que você vai fazer para aprofundar isso, tirar as dúvidas, ou assistir de novo, dar uma lida no capítulo 14 de Gênesis. Vamos lá então, 8 e 9. Então, saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim. Contra, esse nome aí é o cara, Quedorlaomer, era o principal dos reis que estava subjugando os outros, e essa batalha, essa luta de 5 reis contra 4, de 4 contra 5, tem esse cara aí no centro. Rei de Elão contra Tidal, olha só. Rei de Goim contra Anrafel, rei de Sinar contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Nós vamos pulando os textos para não ficar muito longo. O 12. Apossaram-se também de Ló, lembra? O sobrinho de Abraão, um pouquinho rebarbado, né? Lembra? Chegou ao ponto de brigar com Abraão para poder separar. Abraão escolhe aí ele pegou as planícies verdes, isso aqui, eu quero ir para esse lado aqui. Muita dor de cabeça para Abraão, porque ele não obedeceu às instruções claras de Deus.
Pessoal, o que a gente está colhendo hoje, na nossa vida, nós plantamos no nosso passado ou no nosso futuro? No passado. Aí eu vou perguntar outra coisa para você. O que você está colhendo hoje, só você plantou? Às vezes não. Uma coisa interessante, quando a gente visita Israel, a gente vai a Nazaré, tem uma aldeia dos tempos de Jesus. Você sabe o que é que tinha nas aldeias? Onde eles plantavam, né? Ou a azeitona, né, da oliveira, ou as uvas. Tinha uma torre de vigia. Você sabe o que é que os caras faziam? Parecido com o que fazem hoje. Eles sabotavam o empreendimento lá do irmão. De noite eles iam e plantavam junto lá, eles plantavam ervas daninhas, para não frutificar, para não crescer, para prejudicar. Olha só, lá nas Forças Armadas, quando a gente entra, tem um ditado que fala assim: o pessoal daqui, principalmente o pessoal da selva, né? O preço da paz é a eterna, tem milico por aí, o preço da paz é a eterna vigilância. Tem que vigiar, porque alguém pode chegar, e isso acontece na minha vida e na tua vida, e plantar alguma coisa na nossa vida, e a gente não perceber, porque a gente não vigiou. Então a nossa vida hoje não é só reflexo disso. Eu estou dando esse exemplo porque eu me lembrei de Abraão aqui. Deus chamou a atenção, deu a ordem para ele, e ele insistiu, a gente vai ver que Abraão comete vários erros, mente, comete erros com Sara, né? Mas esse camarada desse Ló, Jesus, só deu problema para ele. Aí o que é que acontece? Os reis que estão brigando, eles se apoderam de Ló, filho do irmão, de Abrão, que é o sobrinho, né? Que morava em Sodoma, olha lá, cidade do pecado, né? E dos seus bens, e partiram. Vamos lá, até o 16. Porém veio um que escapara da batalha, e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Manre, o amoreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Olha o que é que vai dar. 15. Ouvindo Abrão 14. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318. Olha aí, pessoal, que a gente ouve às vezes falar, né? Nação dos 318. Olha aí. 318 homens dos mais capazes. Abrão era muito rico, né? Nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Ele pegou servos dele, pegou os caras de maior qualidade, juntou 318, armou os caras, treinou e disse assim: vamos lá resgatar Ló. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, o seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Complementando, vamos lá, Gênesis 14, 18 a 23, e a gente junta os três. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão, na verdade Abraão ainda, e disse: bendito, abençoou, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Vamos lá? Ainda tem mais alguma coisa? Até o 23. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e os bens todos que tu recuperaste, né? Os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nenhuma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Esses três textos juntando, pessoal, eles estão falando de um homem que apesar dos erros, ele é escolhido de Deus. Quando ele sabe que o seu sobrinho, ele é preso,
é levado cativo, ele reúne um pequeno exército de homens valorosos, ataca aqueles e sai derrotando. Olha só, pessoal, é uma guerra muito extensa, são reis muito poderosos, e Deus vai dando a vitória de modo impressionante para Abrão. Quando Abrão derrota esses reis, aí aparece alguém que eu quero chamar a atenção de vocês para fazer referência lá no capítulo 1 de João, Melquisedeque. Lembrem que Abraão, ele antecede em muito, a história do povo hebreu que vai lá para o Egito. Aquilo vem depois lá com José, vocês lembram daquilo, né? Os caras gostaram, aí foi o que eles começaram a fazer, começaram a ir para o Egito. Aí depois trocou o faraó, os caras já não lembravam mais de José, não queriam saber de nada. Quem é esse povo aí? Bora, tira os bens dele, escraviza os caras. Ficaram 430 anos lá e foram escravizados porque não obedeceram à ordem de Deus. Olha só como Deus é misericordioso, mas ao mesmo tempo, quando a gente obedece o Senhor, quando a gente planta na nossa vida as coisas do Senhor, a gente colhe bênção. Plantou obediência, colhe bênção. O que chama a atenção é que Melquisedeque na tradução significa rei da justiça. Mas Melquisedeque, a Bíblia fala, e nós lemos, que ele era rei de Salém. Os teólogos não têm dúvida que Salém é a Jerusalém atual. É onde está o Monte Moriá, aonde Abraão, se você andar mais um capítulo ou dois, você vai ver que Abraão já vai ser agraciado com um pacto de fé. Deus faz um pacto de fé com Abraão, promete gera uma nação, promete descendentes que ele não consegue contar as estrelas, e Abraão leva Isaque para o sacrifício, olha só, no Monte Moriá. Esse Melquisedeque, ele tem uma característica que na Bíblia nós não vamos ver ninguém a não ser Jesus. A Bíblia diz que ele era rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Que história é essa? Ele é um personagem muito enigmático, porque na Bíblia não tem nenhuma, só tem referência em 3 livros na Bíblia, e assim o mais profundo desses livros, a gente vai citar alguma parte que é Hebreus, mas ele aparece lá em Gênesis, e depois você vai ver a citação em Salmos, que é fascinante. Esse é um assunto muito assim fascinante, porque não tem referência de genealogia, de pai, de mãe, não tem referência praticamente nada, quanto tempo viveu, o que aconteceu, quem é a história, quem é esse Melquisedeque. O que a gente pode afirmar é que Melquisedeque, ele tinha nele a característica de justiça e paz. É o que se refere João no capítulo 1, nos versos que nós lemos. Quando Abraão dizima de tudo para Melquisedeque, Abraão o está reconhecendo como sacerdote do Deus Altíssimo. E você vai ver em Salmos uma coisa interessante, o Senhor falando que ele era sacerdote do rei, do Deus Altíssimo. Ele recebe e abençoa a Abrão. O menor não abençoa o maior, pessoal. Quem abençoa é o maior, abençoa o menor. Você está entendendo? Por exemplo, uma das coisas que a gente na igreja, por exemplo, você está orando, digamos, está todo mundo orando, todo mundo de joelho, aí tem um irmão, uma irmã que está orando, aí essa irmã que está orando vem, por exemplo, e bota a mão sobre a minha cabeça. Se ela botar o irmão ou a irmã, eu tiro na mesma hora. Eu já fiz isso em outra igreja. O cara veio orar e botou a minha na cabeça, eu tiro logo. Não bote a mão na cabeça de ninguém, porque às vezes a gente não conhece essas correlações, o que existe, de onde veio isso, o que significa, e você precisa ter autoridade para fazer isso. Nem bote e nem permita que botem, a não ser que a pessoa tenha a autoridade de Deus para fazer isso. Melquisedeque
abençoa a Abrão, e Abrão recebe. E ele diz claramente: quem deu a vitória para você foi o Deus Altíssimo. E o que é que Melquisedeque traz? Pão e vinho. Traz pão e vinho para cear com Abraão. Essa história é muito, assim, enigmática, solta. Eu não vou mistificar. Mas naquela época, você só tinha, pelos historiadores, quando você volta, você só tinha paganismo. De repente, aparece alguém que é o rei de Jerusalém, de Salém, rei da justiça, rei da paz, lá no mesmo lugar onde Abraão é levado por Deus para aquele desafio de fé. É muito interessante, não é? A gente não tem muitas referências, mas se lembrem que passa um tempo e Davi vai conquistar Jerusalém. E se você procurar a linhagem, você acha Davi. Lembra quando Jesus passava? O que é que eles falavam? Filho de Davi. Mas você não acha Melquisedeque. Olha que interessante. A gente não tem, assim, mas a gente não tem mais explicação sobre isso, né? O que a gente sabe é o seguinte, que a paz e a misericórdia, a paz e a justiça, elas se juntaram em Melquisedeque e no ato de Abraão. Porque o que Abraão fez, ele restaurou a justiça. Você percebeu que no momento que vem o rei de Sodoma, vem falar com ele, ele fala assim: eu não vou tirar um fio, de maneira nenhuma, para você dizer depois que você me enriqueceu, negativo. O que é teu eu vou te devolver integralmente. Olha só, ele estabeleceu paz e justiça. Tudo isso é uma conotação, é uma tipificação do que viria mais tarde em Jesus. Antes disso, a gente vai ter o episódio que eu comecei a falar, que é o povo desobedecendo a Deus e indo para o Egito, e entrando num regime de escravidão, onde foram cerca de 430 anos, onde aquele povo, ele perdeu toda a noção de ética, de moral, de conhecimento, de palavra, de nação. Eles perderam tudo. A única coisa que eles tinham era um coração e uma mente escravas. Mas olha como é o nosso Deus. Perdidos na escravidão, totalmente perdidos, Deus levanta o legislador, que João fala, Moisés. Deus fere o Egito de modo contundente 10 vezes e tira aquele povo de lá. Quando você estuda administração, quando você estuda, por exemplo, formação de equipes, né? Você sabe, e nós já vimos inclusive isso no Summit, você sabe que o primeiro estado de qualquer equipe, né, de qualquer tentativa de formar a equipe, na verdade a gente tem um grupo quando você une, né, é você dar significado, propósito, ok? Metas ou objetivos comuns, e em seguida você tem que normatizar. Se você não normatizar, não acontece. Imagine essa igreja que tem 2 anos. Quando nós saímos uma igreja, nós saímos um grupo. Nós até hoje estamos por um processo de consolidação da nossa identidade. Então, por exemplo, não sei se o casal já ouviu, né, porque eles entraram justamente onde a gente estava fora, mas a gente fala assim de modo nítido e assim didático e tentando colocar para todos vocês que nós estamos rompendo com determinados costumes, ok? Nitidamente, e nós estamos avançando em doutrina, e essa doutrina que a gente avança, ela é a mais literal possível. Nós somos conservadores, porque nós consideramos a palavra de Deus como nossa única regra de fé.
Não tem nenhum outro livro. Regra de fé é a palavra de Deus. A gente considera a palavra de Deus infalível, imutável. A gente acha que a palavra de Deus é suficiente. A gente acha que a palavra de Deus é inerrante, mas não quer dizer, obviamente, que aqui não tenha erro. Claro que tem erro, porque isso aqui, ele foi traduzido. Tem várias linguagens, várias bíblias. Para você pegar alguma coisa que não tem erro, tu tens que estudar as línguas originais que foram feitas. Mesmo assim, tu pode ser o melhor cara do mundo, o mais estudioso, e mesmo assim, tu vais errar, porque o volume é muito grande. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que a Bíblia, ela tem erro? Não, a Bíblia não tem nenhum erro. Só as traduções. As traduções, com certeza, você pode, assim, sem dúvida nenhuma, arriscar que tem erro. O que é natural? Erros de, principalmente as línguas hebraicas, grega, elas têm uma riqueza de detalhes muito maior, por exemplo, do que o nosso português. Então, eventualmente, podemos ter alguma coisa assim? Sim. Pegue a sua tradução aí de 1 Coríntios 13. Ele vai falar de amor, não é verdade? Mas tem outra tradução que fala do quê? Caridade. Será que é a mesma coisa, amor e caridade? Não, para a nossa língua não. Quem é que está certo? Salmo 85, verso 10 e 11. E depois nós vamos ler Salmo 110, de 1 a 4. Eu queria que você olhasse o contexto. A gente está falando de Abraão, antes lá da escravidão. Abraão derrotou, pegou Ló, devolveu tudo para os reis lá, estabeleceu a paz e a justiça. Aparece uma figura enigmática de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? O cara é pela primeira vez na Bíblia inteira, na história, rei de justiça e rei da paz. Conseguiu jogar as duas coisas: servo, sacerdote do rei, do Deus Altíssimo. Como pode a pessoa ser sacerdote e rei? Não teve ninguém na história. Que figura é essa? Vamos olhar para os salmos aqui para a gente tentar agora pegar o miolo. Encontraram-se a graça, você lembra? Graça sobre graça, graça e a verdade, e a justiça e a paz se beijaram. Olha que coisa linda. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Sabe de quem ele está falando? Salmo 110, 1 a 4. Olha que coisa linda. Olha como é o nosso Deus. É impressionante. Disse o Senhor, olha só. Olha o que Davi está falando. Olha o que Davi está dizendo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo. Escutem, onde nós entramos? No dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Olha que incrível. Olha Davi falando pelo Espírito: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está falando de quem, pessoal? Ele está falando do nosso Senhor e Salvador, Jesus. O Senhor jurou: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Gente, eu fiquei olhando, observando isso. Digo: Deus, como tu és incrível, como tu és maravilhoso, como tu programas as coisas, tu plantas as coisas no nosso passado. A gente não entende direito o porquê disso, para o nosso bem, para a nossa redenção, para a nossa alegria. Olha, quando eu fico pensando, como era Melquisedeque? Que história era essa? Como é que se dava a adoração se naquela época era só paganismo? Como entender o que é o sacerdócio de Jesus Cristo?
aquilo que Deus prometeu, e Davi diz que Deus jurou e não se arrependeria, um sacerdote superior à ordem de Melquisedeque. Vocês lembram que quando Moisés, ele desce do monte, ele traz as tábuas da lei, é separada uma tribo para o sacerdócio. Alguém lembra? Qual é a tribo? Levi. Vocês lembraram porque eu falei que o Levi estava aqui, não é? Que ele veio de Macapá. Agora vamos lá. E quem foi o primeiro sacerdote? Quem é que lembra? Arão. Eles foram chamados, olha só, segundo a lei. E um sacerdócio que não era perfeito, era imperfeito, porque eles morriam. E eles vieram, ó, a partir do momento da lei. Aí você diz assim, mas espera aí, deixa eu fazer um negócio aqui. Quer dizer que antes não tinha lei? Não tinha lei. E quer dizer que agora, mas espera aí, como é que esses caras adoravam a Deus? Como é que eles conheciam a Deus? As coisas do Senhor, vocês lembram que a gente já falou isso aqui? Elas eram passadas oralmente de pai para filho. Você vê a importância de nós educarmos as crianças, de nós insistirmos nessas maluquices que a gente faz, da gente acabar de fazer um seminário da pergunta, que é um veredas para jovens, adolescentes e pais, e a gente olhar aquela demanda, analisar todos aqueles contextos, e a gente faz isso, pessoal. A gente senta para analisar tudo e, claro, liga o radar naquilo que é preciso ligar, né, e bota para dentro aqui, e a gente lança, digo, não, nós temos que fazer outro. Vamos lá. Professor Manuel, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Zonel e Neuza, vamos lá. Bora, fechado. Vamos fazer em dezembro, vamos lá. Dia 5, vamos lá. Fazer outro seminário, porque ficou gente de fora e é preciso ser tratado. Quando a gente fala sobre o Zoe, lembre que o Zoe é modular. É um curso teológico, experimental? É experimental, porque são nossos filhos dando aula. Mas ele tem as inscrições continuadamente abertas, porque é por módulo. Você pode se inscrever a qualquer momento. Eu não entrei no Zoe. Não tem problema, domingo tu vem para o Zoe. Aí tu começas, tu vai fazer por módulo, é modular. Você pode trazer o seu neto, o seu sobrinho, quem está precisando disso. Você vê o Summit, olha, lá no Zoe, são 5 professores jovens. O Summit agora, o Summit jovem, quem está na coordenação são os jovens, são eles que estão rodando. A gente está na retaguarda, né, com o pastor Berger, que é o coordenador geral, o pastor Mauro está ajudando, mas quem está à frente, quem está levando, quem vai facilitar as palestras, são os nossos jovens. Quinta-feira, quando você vier, você vai assistir uma palestra sensacional. Para todo mundo que acessa a rede social tem que assistir isso. Quem vai facilitar são os nossos jovens. A gente precisa trabalhar os jovens, os nossos filhos, para que eles não se percam, porque se nós educarmos os nossos filhos na lei do Senhor, escute, plante aqui, você não se arrepende. Eu estava vendo ontem um vídeo do meu neto, né, o chefinho lá, ele recitando versículo, pessoal, ele tem 2 anos e 8 meses. Você não está entendendo. A Rebeca começou, ela já está começando a indução da história, e ela começa a contar, e ele, quem foi? Foi Maria. E quem anunciou que Maria ia ficar grávida? Aí ele vai atrás, e não sei o que aconteceu, e não sei o que, e tal, o que significa, tal. Gente, você acha que se essas crianças forem ensinadas na casa de Deus, da sua palavra, elas vão se desviar? Nunca, pessoal, senão vocês rasguem a Bíblia e vão embora. A Bíblia diz que não se desvia. Mas olha só, escuta o que eu estou falando para você. Às vezes você tem um filho pequeno, esse filho está te manipulando. Ele pode mexer contigo, igual o meu, né? O meu neto faz comigo, né? Ele me leva lá onde ele quer, quase. Mas na hora que ele fere, digamos assim, a doutrina, que a gente está vendo que é pecado, não, pode sentar. Não, senhor, e tal. Aí vai chorar, não sei o quê. Não. E às vezes o pai dele, não faça isso, não sei o que, você não está entendendo, papá. Aí ele vai e repete, venha cá, fique de castigo, pá. Está na sua casa, pelo amor de Deus, não perca a batalha para um adolescente. Não permita que seu filho se desvie dos caminhos do Senhor. Ensina a criança, traga para a igreja. Eu me lembro do Gabriel, que o Gabriel era terrível, ele era pesado, parece aço. E aí eu estou com sono, não sei o que, não tem jeito, botava nas costas, eu quero dormir, fechado, tu vai dormir na igreja.
Quem me conhece sabe disso, quem me acompanhou sabe isso. A gente pegava 2 cadeiras, juntava, deita aí. Ah, não sei o quê. Ah, não, então deita no chão. Ia para a igreja. Tu vai aprender, nem que seja por osmose. Em casa tu não ficas. Quando você assistir essa palestra na quinta-feira, eu digo uma coisa: ou você muda, ou eu nem sei mais o que dizer. É chocante. Você tem que trazer seus filhos. Teus filhos estão na tua guarda? Ah, meu filho faz universidade. E vem cá, ele trabalha independente, tem a vida dele? Não. Então, ele está na tua tutela ainda. Ele não se emancipou. Você pensa que o fato dele ter 18 anos, 20 anos, 22, 24, não sei o quê, ele se emancipou? Não. Ele se emancipa quando ele começa a ganhar o dinheiro dele e começa a ter a vida dele, fazer as opções e morar na casa dele. Está morando na tua casa, tu está sustentando e tu não estás ainda, ele não te obedece para vir para a igreja? Calma, tem que ter uma conversa com ele. Você perdeu muito tempo, você plantou errado lá atrás, você vai ter que voltar e replantar. E eu quero te dizer uma coisa, e a minha experiência e é o meu testemunho. Eu não sei nem por onde eu estou indo, mas da ministração. Eu só sei que eu estou indo. Olha, escuta uma coisa. Meu pai morreu há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Meu pai foi muito omisso. Eu vou ser rebelde, ou eu vou dar 1000 desculpas, ou fazer qualquer outra coisa que seja a maior loucura, porque eu não tive a criação ideal. Eu vou fazer isso? Só se você não for cristão, convertido. Porque se você for convertido e a tua mulher for uma peça, tu vais orar. E nesta igreja, você ouviu que nós somos conservadores? Não tem essa. Ninguém aqui vai dizer e vai aconselhar para separar, divorciar. Eu não quero nem saber das outras denominações ou quem quer que seja. Cada um que cuide dos seus. Aqui Deus restaura. Aqui Deus restaura. Aqui Deus muda. Aqui Deus transforma. Aqui Deus salva. Então eu quero te dizer que Deus, Ele é um grande equalizador. Quantas vezes na minha vida eu tive perspectiva nenhuma sobre alguma coisa, ou eu tive perspectivas assim terríveis sobre algo que ia acontecer. Eu não podia fazer nada, a única coisa que eu podia era orar e colocar nas mãos de Deus. Deus vai livrar, Deus vai dar vitória. A gente tem testemunhos aqui que aprontou de todo jeito e a mulher orava, ou o marido, ou os filhos. No domingo passado a gente viu uma família aqui que foi a jovem que trouxe os pais para a igreja. Quantos aqui já se converteram, que a gente estava orando para um lado e para o outro, e foi batalha de 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá quantos anos, e se converte. Cristianismo não é uma religião, alguma outra coisa que é de desistência. Não, é de perseverança. Você tem que perseverar, deixar de ser mole. Você tem que perseverar, escutar Deus. Eu não estou te falando para agir com violência, não, mas você tem que orar e fazer propósito com Deus. Não vai não, porque a promessa é para mim e para minha casa, vai entrar nos eixos. É assim que funciona, pessoal. Se você educar, vai. Aí não eduquei, vamos clamar misericórdia. Você viu o que falou? A palavra fala, o que é misericórdia? É aquilo que excede a justiça. Escuta, bonitão, bonitona, por causa da tua beleza, você não estava aqui. Você não fez absolutamente nada para merecer a graça que foi derramada sobre você, nem eu. E nunca vamos fazer nada que mereça a graça. Graça é presente merecido. Então cai a ficha. Se você não merece, se você é aqueles doentes que Jesus se refere quando ele fala que ele não veio para os sãos dos doentes, aí você levanta logo a mão. Aí você se reconhece como doente, como necessitado, como pobre. Diz assim, Senhor, eu preciso de ajuda, porque eu não aguento, eu fiz muita besteira. Ou eu fiz coisa errada, ou eu deixei de fazer o que era certo, dá no mesmo caminho. As duas vão dar problema. E falar para Deus assim, Deus me ajuda na minha empresa, me ajuda no meu negócio, me ajuda com o meu relacionamento, me ajuda com o meu filho, ajuda. Deus equaliza tudo, escuta, Deus é o Deus de misericórdia. Se Ele deu o seu filho por você, o seu único filho, como é que Ele não vai equalizar as coisas? Como é que Ele não vai te dar as coisas? Ele vai te dar tudo. Ele vai te dar tudo. Confia nele, simplesmente confia, entrega.
Entrega, deixa ele agir. Deixa ele agir. Não atrapalha Deus. Não te mete. Não te mete, não queira ser Deus. A primeira característica é a gente se humilhar. É se humilhar. Baixa a guarda. Ele jurou. Ele nunca perdeu ninguém. Você acha que você vai inaugurar isso? Você está louco, louca. Deus não vai te perder. Nunca. Eu sei que alguns vão dizer lá, esse cara está maluco, está misturando as coisas, é calvinismo, é não sei o que, é não sei o que. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu tenho responsabilidade com Deus. Eu não tenho responsabilidade com quem quer que seja a opinião que tem dado. Eu respondo para Deus assim, eu vou responder tudo que eu falo aqui, eu vou responder. Pensa que eu não sei? Claro que eu sei. Pensa que eu não vou responder pelas minhas atitudes? Claro que sei. Então escuta, uma coisa é a minha visão e a tua visão. E a minha visão e a tua visão é a gente saber quem nós somos e perseverar. É luta constante, é todo dia. Tem que pegar a cruz e assim se negar todo dia. E não tem jeito, pessoal, não tem moleza. Quem foi que prometeu moleza? Gente, quem promete moleza é o inferno. E lá os caras do inferno. Aqui desse lado não tem moleza. Aqui Deus fez a moleza. Ele nos deu o Éden. Um pedacinho do céu aqui na terra Ele nos deu. Mas a gente pegou isso, embrulhou e jogou fora. E aí, por causa do pecado, entrou a infelicidade, que a gente não conhecia. Porque você pode procurar nos dicionários, pode procurar onde você quiser, mas nenhum vai dar aquilo que a gente sabe a resposta adequada. Que a felicidade não é um estado de espírito. A felicidade para mim, para você que conhecemos a Bíblia, ela é a ausência de pecado. E nós jogamos isso fora. E entrou o pecado e entrou a infelicidade. Nós vamos ter de volta. Porque Ele nos ama tanto. E a misericórdia que excede a justiça, que é maior do que a justiça, que ela nos traz a graça, o presente merecido, ela vai acontecer e eu e você vamos ter corpo glorificado. A gente vai para o céu. Jesus ressuscitou. Isso foi visto por mais de 500 pessoas durante 40 dias. Pega lá Atos e vê. É inegável, ninguém nega isso. Nem sendo ateu tu consegue negar, fato histórico. Escute, Deus equaliza todas as coisas. Deus cura. Essa semana, eu vou dar é brincadeira, assim, é meio brincadeira, né, mas é sério para mim, né, mas é meio brincadeira. Aí eu falei, eu acho que no domingo, que eu estava com esse negócio desse zumbido. Eu tenho 3 ar-condicionados na cabeça. Tem esse aqui, mais uns 2 aqui. Está dentro da minha cabeça, ligado essa central. Eu falei assim, Jesus, uma pessoa que não tem muita assim, estrutura, isso é meio complicado. Aí sabe o que aconteceu? O Fernandes veio me dar um recado e a Mônica ouviu a mesma coisa, que caiu uma obturação dela, ela foi para o dentista. Os dois falaram assim, olha, isso aí é a mandíbula, é a mastigação. Tem que corrigir, quando corrigir isso para. Aí eu já tomei uns 3 remédios diferentes, já fui em otorrinolaringologista e tal, fonoaudiólogo. Eu digo, mas será? Aí eu fiz assim, ó. Aí eu comecei a mexer, será que é mesmo a mandíbula? Ah, vocês não estão ouvindo, é uma pena que eu não consigo botar o microfone dentro da cabeça. Mas quando eu faço assim, faz assim, ó. Aí eu disse, o que é isso? Aí eu comecei a mexer. Aí eu falei, gente, esse negócio tem a ver mesmo com isso aqui. Porque eu faço assim, aí dá um outrozinho diferente, dá um zim. Eu digo, gente. Aí sabe o que eu percebi? Deus está incrível mesmo, né? Eu orei para ti e disse assim, Senhor, me ajuda aí, que esse negócio é muito chato. Tem que tirar isso, Senhor, por favor. Mas também se não tirar, está tudo bem. Eu sei que tu vai dar um... Aí essa semana, olha, que eu orei para Deus. Esses 2 profissionais mandaram um recado para mim dizendo, eu sei o que é. Um não conhece o outro, tá? São pessoas totalmente diferentes. Ei, Deus está cuidando de ti. Você pensa que não? Deus está cuidando de ti, relaxa, não atrapalha Deus. Entende só que tu não vives na época da lei. O sacerdócio lá de Levi, com Arão, que começou lá, que separou a tribo lá, ele terminou.
Ele já acabou. Que história é essa que tu vai viver na lei? Tu não vives na lei, não. Tu vives na graça. E agora, pessoal, é o sacerdote eterno, definitivo, que cumpriu tudo em si mesmo, Jesus Cristo. João capítulo 8, não, antes, senão o Baiana vai me pegar que eu dei os versículos, eu dei 500 versículos para ele. Hebreus capítulo 5, eu vou ler bem rápido, só para você entender, aí fica melhor você entendendo pela palavra, porque fica bem expositivo, do capítulo 5, se você quer saber tudo sobre Melquisedeque, quem era Jesus, como é que isso acontece, Hebreus, capítulo 5, versos de 1 a 14. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens. Olha só, está definindo o sacerdote, olha só, intercessor, né? Para oferecer tanto dons, olha só, como sacrifícios pelos pecados. Olha só, ele está se referindo aqui a uma casta, uma linhagem sacerdotal, que é de Levi, e continua valendo, mas olha só que ele vai, é impressionante como o Espírito Santo atua em Hebreus, e é capaz de condoer-se, olha o sacerdote, dos ignorantes e dos que erram. Paciência, calma, ela se converteu há pouco tempo, calma pessoal, tem gente que tem 50 anos na igreja que nunca ouviu o que você está ouvindo essa noite, calma, a função é tirar da ignorância, é a palavra, condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também, por quê? Eu e você não erramos? Ou tem diferença para Deus? O meu pecado, o teu, ou do vizinho de cima ou de baixo? Todos estão no mesmo bolo, pessoal. Também, olha só, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Escute, falando do sacerdote. Então quer dizer que eu sou uma espécie de sacerdote, né, o pastor? Entendi, tá bom. Olha só, fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Quer dizer que não é só no povo. Não, porque eu sou pior que eles, com certeza. Então primeiro é eu. O que precisa mais sou eu. Então vocês têm que orar por mim. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo. Escuta, pessoal. Eu fico olhando às vezes assim, gente, deixa Deus chamar. Isso não é brincadeira, isso é muito sério. Você está lidando com vidas, com coisas que você às vezes nem imagina. Senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele, que lhe disse, tu és o meu filho e hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sabe qual texto que ele está referindo? O que a gente leu agora de Salmos. Olha só, que coisa incrível, como o Espírito Santo leva lá para Salmos, Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor, olha só como era Jesus, forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. Olha o segredo, olha como era a vida de Jesus. Olha só, um sacerdote que carregava a intercessão do povo com suor, com lágrima, com súplicas. Olha, a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Escute só. Vocês lembram? Se for possível, Pai, afasta de mim este cálice. Deus falou não. Embora sendo filho, olha, escute, ele não é servo, ele não é escravo, ele é filho. O filho é o herdeiro. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Às vezes a gente está passando determinadas coisas para aprender. Até hoje eu não compreenderia uma relação de casais se não tivesse ocorrido o que ocorreu comigo. Gente, é assim. O reino de Deus não é enganação, o céu não é enganação, o céu é feito de verdade. Jesus, ele cruzou a verdade com a misericórdia. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Olha a característica minha e sua, obediência. Tendo sido nomeado por Deus
tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é o sacerdote eterno. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, e às vezes eu mesmo paro, será que esse povo está entendendo? Porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Ouvir que ele está falando, pessoal, é entender e colocar em prática, e deixar de conversa fiada. Pois, com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vós tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. A gente precisa crescer. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. João capítulo 8, verso 31 e 32, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele. Nós acabamos de ouvir que a gente entra quando a gente crê em Deus. A gente se arrepende dos nossos pecados, mas não é suficiente. Crer e se arrepender. A gente crê, se arrepende e diz assim: Senhor, agora entra. Eu te quero continuamente, nunca mais para sair da minha vida. Você entendeu? Você entendeu que essa conversão ela é meio que diária? Eu sei que alguns vão malhar o joio em cima de mim. Você está entendendo que é como se todo dia a gente tivesse que aprender alguma coisa, identificar o que é bem, o que é mal, se afastar, que é um exercício que não é mole, é difícil. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, aí sim, sois verdadeiramente. Ou então tem um monte de falsos também, não é? Se ele diz sois verdadeiramente, é porque tem falsos. Meus discípulos. Agora sim. Agora é essa parte que o Bolsonaro fala, mas ele não falou da primeira. Mas eu creio que ele já leu a primeira, porque não tem nenhum sentido a segunda, essa aqui, sem a primeira. Porque ele está falando para um povo específico, que acreditou verdadeiramente nele, que se arrependeu dos pecados, ok? Mudou sua vida, ok? Discípulo, né? Obediente, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 1 Pedro, capítulo 2, verso de 6 a 10. O 9 é muito conhecido, mas eu fiz questão de ler esses 4, 5 versículos para você entender o contexto, porque às vezes a gente cita alguma coisa e você não entende. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Olha quem é o nosso Deus. Para vós outros, portanto, os que credes, atenção, para os que creem verdadeiramente, é a preciosidade. Não tem nada mais precioso do que Jesus, nada. Mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, olha só, essa veio a ser a principal pedra angular. Vamos lá. Pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, ei pessoal, vós sois raça eleita. Escuta agora aí, sacerdócio real. Como sacerdócio real? Que história é essa de sacerdote rei? Ei, tu está entendendo qual é a tua linhagem espiritual? Você não é de Levi, você é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Olha só, tu és raça eleita, sacerdócio real, tu és uma nação santa separada, tu és um povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas escuta, tem um propósito. O propósito, a fim de que nós proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim,
que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Gente, sem brincadeira, eu estou com vontade de pular aqui, de dançar. Eu não vou fazer isso, o pessoal vai dizer que eu sou, nem sei o que sou, aí vai dizer, gente, o pastor está perdendo a moral toda, mas a minha vontade é fazer isso. Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, eu sou sacerdote real, oh Jesus, eu alcancei misericórdia, graça sobre graça, graça sobre graça. E você está entendendo o que é isso? Isso é vida eterna, é vida abundante, é felicidade que o Filho de Deus deu para mim e para você. E eu não merecia, eu estava perdido. Jesus, eu fico pensando, minha vida sem Jesus, eu acho que eu tinha morrido mesmo, de verdade. Mas morrido indo pro... Aí eu digo, Jesus, tu é muito bom. Ai, meu Deus, maravilhoso. Sacerdotes reais, onde estão? Vocês estão aqui? Digam amém. Oh, Jesus, misericórdia. Atos, capítulo 13, verso 39, ele fala uma coisa muito legal, bem perdidinho no meio de Atos. Atos 13, 39. E depois a gente vai ler Romanos 3, 24 a 28. Olha o que diz a palavra. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. A lei sinaliza, mas ela mata. A graça da vida. Você sabe o que é justificado? Vamos lá, voltar para Melquisedeque, Abraão. Você sabe o que é ser justificado em Deus? É ser declarado sem pecado. Olha para ti, olha para mim. Isso está fora do nosso alcance. Está fora, total. Mas com Deus, você vem do jeito que você está, você conversa com Ele, porque Ele quer te ouvir, Ele é teu Pai. Ele gosta de te ouvir, Ele gosta que você fale. Não fica só pensando, não. Aqui ninguém é batista, a gente fala mesmo com Deus. Você fala com Deus, Ele gosta de te ouvir, Ele gosta da tua voz. Está ficando, o pessoal vai achar que está meio doido, tu tranca a porta do quarto, como Jesus falou, vai lá para o teu quarto, faz a oração em secreto, passa a chave, bota a cadeira lá na frente, lá, Jesus senta aí, eu preciso conversar contigo, o negócio está apertado. Começa a falar com Ele, Senhor, eu te amo, Senhor, tu és maravilhoso na minha vida, te revela para mim, Deus, me ajuda, tem misericórdia. Olha, você foi declarado pela graça, o presente merecido de Jesus, justo perante Deus. Não tem tesouro maior que esse. Não existe tesouro maior que esse. Gente, será que você consegue assim, você consegue se apropriar dessa identidade? Porque se você conseguir se apropriar dessa identidade, sem brincadeira, a gente não teme mais a morte. Não teme. Por que temer? Ele ressuscitou, a gente está justificado, a gente continua errando eventualmente, não é? A gente peca, faz besteira, não sei o quê, mas a gente corre para o papai para pedir perdão. E Jesus, Ele é o intercessor. E por meio dele, todos nós fomos justificados, todos, sem exceção. Romanos, capítulo 3, 24 a 28, ele vem só ratificar isso, que é para você ficar com a palavra de Deus na tua cabeça. Sendo justificados gratuitamente pela graça, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, e só nele, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé. Olha só como é a sequência. A propiciação do sangue, mediante a fé, não é de bode, de novilho, de carneiro, de pomba, não é de nenhum animal, mas é o sangue precioso do autor da vida, para manifestar a sua justiça,
Quem? Ele precisava? Era para ele? Não, é para mim e para você. Por ter Deus na sua tolerância deixado impunes, olha só, Deus na sua tolerância, Ele deixou impunes ou cobertos os pecados anteriormente cometidos. Você tinha que pegar lá o sangue e aspergir, não é? Todo mundo lá, olha só a mão na cabeça, olha que interessante, botava a mão na cabeça lá do bode, botava a mão na cabeça do animal que ia ser sacrificado, aspergia o sangue, olha só como isso aqui é interessante, queimava o sangue, queimava depois o que sobrava os restos, fora do arraial, para não contaminar. Olha só, quando Jesus morreu pelos nossos pecados, Ele fala, Pai, por que tu me abandonaste? Ali estava todos os nossos pecados no ombro, nas costas, na vida daquele homem, santo, absolutamente santo. E ele sabia que ele tinha que sair do arraial, porque ele iria transformar aquele lugar que não é a terra geográfica, mas é o lugar que nós estamos, espiritual, em um lugar santo, para não nos contaminar. E pela sua morte nós ganhamos vida. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ainda tem mais alguma coisa? 26? Até o 28, por favor. 27. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. As igrejas acham que é muito perigoso falar isso. Eu quero te dizer que independente dos teus pecados, você é justificado pela fé. Se você ama a Deus de verdade, se você tem no teu coração, você não vai pecar, ou você vai evitar. Mas você e eu, e todos nós, vamos cair em algum momento? Vamos. E se cairmos, filhinhos, nós temos um intercessor que conhece a gente, que sofreu tudo, Jesus Cristo. Ele é o teu intercessor. E quem é que vai intentar acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é que vai se levantar contra você? Se você foi justificado pelo sangue precioso de Jesus, quem é que vai tentar? Não deixa o diabo, ou quem quer que seja, falar qualquer coisa, enfiar as coisas em ti, ou tentar colocar as coisas na tua vida. Você foi justificado, isso não depende de você, isso é feito pela fé, mas é graça sobre graça. Isso vem do sangue de Jesus derramado em favor de mim e de você. E sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, você sabe disso. Finalizando de verdade, Gálatas 2,16 e Gálatas 3,11. Acho que eu estou falando muito porque semana passada a gente não teve, foi uma pregação meio esquisita. Eu digo, Jesus, metade do culto tem que ser palavra, não é? Eu disse, mas tu está fazendo um negócio esquisito aqui hoje. Foi tão legal, não é? Gálatas 2,16 diz assim, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. É isso mesmo? Temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Ele está usando o recurso de repetição que é para a gente gravar. Pois por obras da lei ninguém será justificado. O 3,11 ele diz, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Como é que você vive? Então diga comigo, eu vivo pela fé. Sem fé, eu não agrado a Deus. Ah, Jesus maravilhoso. Jesus maravilhoso. Eu não vou ler mais porque eu já abusei do tempo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus ainda tem uns 15 versículos aqui, mas eu vou dar um jeito. Antiga aliança, os sacrifícios, olha, eles ficavam repetindo. Na nova aliança, um único sacrifício. Lá na antiga, o sangue dos animais. Na nova, é o sangue de Jesus, é o próprio sangue do sacerdote. Lá atrás, os pecados eram encobertos. Botava a mão, soltava o bicho, né? E agora, os pecados são perdoados. Às vezes você não se perdoa. Às vezes você fica com mágoa.
Às vezes você mesmo não aceita, porque a gente tem um sentimento dentro de nós de justiça. Olha só, olha o que a ignorância faz. Aí você erra, fez uma coisa grave, traiu teu marido, traiu tua mulher, fez isso, fez aquilo, não sei o quê, e você não se perdoa. Mas se você é de fato do Senhor Jesus, Ele já te perdoou, porque Ele pagou o teu pecado nele. E agora, como é que você faz? Senhor, eu não merecia esse perdão, eu não merecia essa graça. É verdade, e aí? Sim, pessoal, e aí? O que você vai fazer? Jesus, Ele morreu para te dar vida. Ele morreu para que tu tivesses vida. O que você vai fazer? Jogar isso fora? Não, gente, a gente se apega nisso, se agarra nisso. É por isso que dá vontade de dançar, de pular, porque o sangue da nova aliança, Ele nos fez justificados no sacerdote eterno, definitivo, real, e nos transformou também em sacerdote. Gente, eu não mereço isso. Como é que eu vou conviver com isso? Eu vou dar de lição de casa para vocês, Hebreus capítulo 7. Ele vai falar tudo isso que nós estamos dizendo aqui, de modo mais explicado. E eu vou pular para João, para encerrar mesmo, capítulo 14, verso 15 a 17. E primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20, só para fechar na tua identidade. Quando a gente falou sobre nação santa, povo adquirido, olha só. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia. Não, tira aí, vai direto, tira Hebreus também, por favor. Você vai direto para João capítulo 14. Porque eu estou realmente empurrando o tempo aqui, preciso ser mais breve. Para fechar, escute essas duas passagens. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, sempre. E o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, que o mundo não pode receber. Não adianta, pessoal. Quem é do mundo não recebe, não entende, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Olha só, 1 Coríntios 6, só para você lembrar, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ele tabernaculou em nós. O templo lá, prefigurado, agora somos nós. O seu Espírito Santo, esse Espírito Criador, que mantém a vida, Ele agora vive em mim e em você. Você é especial para Deus. Faça força, como a gente falou essa semana. Faça a vida de Jesus valer a pena. Faça valer a pena o sacrifício dele. Feche seus olhos por um instantinho, vamos orar. Tem que ser pela fé, pessoal. Hebreus capítulo 11, verso 1, lembra da gente sobre fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam. É certeza, não é que eu acho, eu desejo. Não, é certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Deus, em nome de Jesus, se alguém aqui nesta noite, neste lugar, ou nos escutando, Senhor, através da internet, quiser de fato se entregar, entendendo
o que é a vida com Cristo, o que é o teu sacrifício, Senhor. Que nesse momento essa pessoa ela possa estar fazendo agora a sua oração e dizendo: eu entendi, eu sou um santuário do Deus vivo, eu entendi o sacrifício de Jesus, eu entendo o que é a ordem de Melquisedeque, eu entendo que foi definitivo, eu entendo o que é graça, e eu pela fé, porque eu entendi, isso gerou fé no meu coração, eu me aproprio dessa graça. Senhor, eu te peço perdão pelos pecados, Senhor. Entra na minha vida, me tira dela um pouco, porque tu me compraste, Senhor, e assume o comando da minha vida, assume o controle da minha vida. Em nome de Jesus, faça isso. Continue orando ao Senhor. Se você ainda não fez a tua decisão, ou se você precisa, já tenha feito a decisão, mas hoje você quer dizer: Senhor, eu escutei coisas que mexeram muito comigo, eu quero ratificar a minha decisão. Ou até mesmo se você está afastado e você quer voltar a Deus, onde você estiver, sem constrangimento, por favor, levante sua mão. Se você estiver aqui, se você estiver nos escutando pela web, levante a sua mão. E aí é com você. Se você está voltando aos braços do Pai, se você está firmando um compromisso, ou se você está abrindo o teu coração para Deus entrar. Eu vou orar. Alguém necessita dessa oração aqui neste lugar físico? Levante a sua mão, por favor. Levante. Isso é um sinal para Deus que você está e precisa. Que bom. Eu confesso que eu esperava o dia, porque tem pessoas orando por você. É sério. E se você não acredita, esta semana passada, esta agora, durante a semana, eu e uma outra pessoa conversamos sobre você. E sabe qual foi a nossa conclusão? Quando me perguntarem, eu digo assim, assim. Aí diz assim: é um milagre de Deus. Eu creio. Eu creio. Você pensa que eu não te vejo? Eu te vejo. E essa semana o Espírito Santo me incomodou para orar. Mantenha a sua cabeça baixa, por favor. O culto não é meu para Deus. O culto é de cada um. Cada um oferece para o Senhor. A hora da sua oração, e nós vamos encerrar esse momento. Pai, muito obrigado por esta igreja. Obrigado, Senhor, por a gente ter ouvido de modo confortável a tua mensagem. Deus, tu conheces cada um e a gente precisa de ti. Às vezes falta só um start, Deus. Às vezes é um clique só. Às vezes é só a gente abrir, assim, tirar a resistência, ficar vulnerável e deixar o teu Espírito Santo tratar. Nós te pedimos, Senhor, tu sabes que a gente não tem lugar para ir a não ser na tua presença. Quem é que tem palavras de vida eterna? Só tu, Senhor, tens. Nós não vamos sair da tua presença, a gente vai se agarrar em ti, Senhor. E a gente te pede: tem misericórdia, Deus. Guarda as nossas vidas e guarda a vida das nossas famílias. Deus, essa tua serva que levantou a mão, Deus, eu te peço, vem sobre ela, Senhor, com singeleza, com paz, e que ela sinta uma mudança extraordinária na vida dela. Porque tu não, Senhor, tu não estás permitindo mais encobrir pecados, tu já perdoaste os pecados. Isso vale para todos os tempos. E como é bom a gente ser perdoada, porque a gente fica leve, Deus. Nos dá amor, abre o nosso coração, nos ajuda e aumenta a nossa fé, Pai. Todos aqueles que levantaram as mãos em qualquer lugar, nós te pedimos, se alguém fez isso e ainda não tinha, Deus, o teu Espírito Santo, que tu possas agora operar um milagre, Deus, e ser Senhor e Salvador dessa pessoa, e fazer morada eternamente, Deus. E nós te pedimos,
Senhor, em nome de Jesus, escreve o nome dessas pessoas no livro da vida. Pai, muito obrigado. Guarda as nossas famílias, Deus. Guarda as nossas vidas. Nós oramos a Ti, Pai, agradecidos e felizes, Pai, porque nós te amamos e fazemos isso, Senhor, com toda essa coragem de adentrar no Santo dos Santos, porque o véu, que foi a carne de Jesus, ele se rasgou de cima a baixo, e agora a gente pode falar contigo, Senhor, justificados por Cristo Jesus. Muito obrigado, nós te agradecemos, no nome dele, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Agora estenda as suas mãos, e eu vou pedir para você fazer diferente. Fique com os olhos fechados, estenda as suas mãos como se você fosse receber alguma coisa. Que o amor do nosso Pai, a graça do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unção, a consolação, o cuidado, a paz, o ensinamento, a direção do Espírito Santo seja em você, e nós profetizamos em toda a sua família, e os que creem digam amém. Amém. Deus abençoe, e na quinta-feira todos aqui com jovens e adolescentes. Paz do Senhor.